Algumas visões ou pensamentos que o Senhor nos traz, a princípio, podem não fazer um sentido muito claro na nossa mente. Deixa eu explicar. Há muito tempo eu venho falando com Deus e sentindo que Deus tinha alguma coisa, algum chamado comigo dentro de cafés. Então eu ficava assim, Senhor, acho que algum dia, então eu vou ter um café, que pode ser que eu tenha algum dia. Mas eu falava, então acho que algum dia eu vou ter um café, e nesse café eu vou falar da palavra de Deus, vou conversar com uma pessoa aqui, vou conversar com outra pessoa ali. E isso ficava na minha cabeça. Bom, não tenho café, ainda não, mas eu descobri o que tanto o Senhor falava sobre o meu ministério e um café. Hoje eu tenho feito essa rotina, esse trabalho para o Senhor, deixa eu colocar desse jeito, de conversar com uma pessoa, com um casal, o que for, dentro de alguns cafés. Eu sou uma pessoa que amo tomar café. Eu costumo dizer que eu acho o máximo receber um convite. Vamos tomar um café, amiga? E Deus uniu esse gosto, né, do meu coração, de gostar de um café, tomar um café, com o ministério. Quem me conhece de perto sabe que eu não, apesar de ser ungida pastora, né, ser pastora, eu não sou uma pastora dentro de uma igreja, um local fixo, que a pessoa vá lá, em que eu vá ministrar, não. E nada contra, só que o meu chamado não é para isso, pelo menos não agora, não por esse tempo todo. E eu descobri este chamado que Deus fala sobre ir com pessoas, alguém que quer conversar, dentro de um café. E isso me veio claramente hoje à minha mente, nesta manhã, que mais uma vez eu combinei, marquei um café num local diferente, né, num outro café, e Deus falou para mim, este é o chamado que eu tenho fortemente para você. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem a maneira e a forma de agir, e Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Desde que não contrarie sua palavra, não tem problema algum. Pessoas ficam tão fixadas em modelos, em alguns padrões de adoração e de ritual, que se elas parassem para pensar, elas podem estar tão fixas que elas não conseguem ouvir de Deus uma certa mudança que o Senhor deseja fazer na vida delas. E refletindo com Deus, eu gosto sempre de trazer alguma parte na Bíblia que explique melhor o que eu estou falando. E aí Deus me trouxe à memória o que acontece no livro de Atos, no capítulo 10. Depois você leia. Você certamente já deve ter ouvido, se você tem o hábito de ler a palavra de Deus. Se não, escuta só o que acontece em Atos capítulo 10. Pedro primeiro começa falando de Cornélio, um centurião romano, ou seja, não fazia parte dos judeus, não era do judaísmo, mas a Bíblia em Atos diz que era um homem temente a Deus, que dava esmolas e que orava a Deus. E um dia um anjo aparece a Cornélio e fala para ele que as orações foram recolhidas, né, foram recebidas por Deus. E que por causa disso, que Cornélio mandasse alguns servos dele, né, uns funcionários, vamos colocar assim, até a casa de um homem chamado Simão e chamasse por Simão Pedro, que estaria hospedado ali. Então, ele teve aquela visão, Cornélio teve aquela visão e ele chama então ali funcionários e fala, vão até a cidade de Jope chamar Pedro, né? Simão Pedro, chega lá nessa casa porque esse homem tem alguma coisa para falar para mim. Olha como Deus é, né? Às vezes o Senhor nos leva para um lugar ou fala para você e você não sabe exatamente o que você vai falar, exatamente o que vai ser. Ou Deus chama alguém para vir na sua casa ou fala para você,
vá tomar um café com alguém ou chame, convide alguém, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. E tá tudo certo. Do outro lado estava ali Simão Pedro, que diz que era próximo do meio-dia, então ele estava com fome e ele estava hospedado na casa de Simão, outro homem. E ele, com fome ali, Deus abre uma visão, né? Porque ele estava com fome, então talvez fosse uma estratégia, eu acredito mesmo, foi uma estratégia de Deus. E ele, a Bíblia diz que ele teve assim um êxtase, ou seja, ele teve ali, abriu-se o céu, ele teve uma visão. Deus traz uma visão para Simão Pedro de um grande lençol que descia do céu, segurado pelas quatro pontas. E ali haviam todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis. E Deus falou assim: Simão, mate e coma. Aí Simão fala para Deus: de jeito nenhum, imagina, jamais eu vou comer aquilo que é impuro, aquilo que não está abençoado. Ele falou: não vou comer. E aí a voz do Senhor diz assim: não chame de impuro, de impróprio, aquilo que eu purifiquei. E aqui, olha que exemplo, né? Porque deste exemplo, às vezes nós somos tão religiosos, e você pode ser que esteja presa numa teia de religiosidade tão grande, assim como Pedro ficou ali, que olha a audácia. Ele teve uma visão que o próprio Deus deu, de um lençol, e a voz de Deus disse: Pedro, mate e coma. Deus ordenando: mate e coma. Deus não ia fazer algo para tentar Pedro cair em pecado, porque Deus não é Deus que tenta. Deus é um Deus que nos prova para nos aprovar. E Pedro diz para Deus: jamais eu vou comer aquilo que é impróprio. Não, aquilo que o Senhor está falando para eu fazer, não vou. De jeito nenhum. Como é? Imagina se eu falasse: Deus, não vou. Como assim ter um ministério, um chamado em que eu não tenho uma igreja, um prédio onde eu vá lá em determinados dias da semana que serão estipulados e fazer um culto ali de tal a tal hora? Não vou, isso não é do Senhor, não é? E Pedro fez isso. E aí a voz do Deus diz assim: não chama de impróprio aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, existem coisas que eu estou ordenando e eu que sou Deus, né? Contra o qual você poderia pecar, sou eu que estou falando para você fazer isso. E aí então Pedro cai em si e ele fala: nossa, mas a visão teve que vir 3 vezes para Pedro. 3 vezes, ou seja, será que é Deus mesmo? Ah, não sei. Aí veio a visão de novo, e a mesma voz, e a mesma recomendação. E às vezes nós estamos como Pedro, precisando que Deus fale 3 vezes para que a gente entenda que o que tem nos impedido de viver o chamado é a nossa religiosidade, é a nossa crença, né? Hoje em dia tá muito na moda falar crenças limitantes, né? Não é isso que eu tô falando, mas é como se fosse, né? E aí Pedro segue o que Deus está falando, chama aqueles homens, porque daí no mesmo momento, a palavra de Deus diz que os funcionários de Cornélio chegam ali na casa e falam: ó, Cornélio mandou a gente vir aqui, porque diz que você tem uma mensagem. Pedro, né, falou: Deus já falou comigo. Ou seja, Deus estava preparando Pedro, porque ele iria na casa de um centurião. E aí, leia Atos para você ver a história. Nunca confie naquilo que é só dito para você, viu? Vá lá nas escrituras e verifique a veracidade daquilo que é dito. Senão muito engano é dito e você acaba engolindo. O que acontece é que no dia seguinte Pedro vai, chega lá, e aí Cornélio está esperando Pedro, não sozinho, mas ele chama toda a família. Sabe o que Deus viu em Cornélio? Você é um homem justo, você dá esmola, você me teme, mas Cornélio, você ainda não é salvo. E ele leva Pedro para trazer a palavra que salva. O que salva não é você dar esmola. O que salva não é você se comportar como bonzinho. O que salva é você reconhecer o que Jesus veio fazer na terra. E é isso que Pedro vai lá. Quando Pedro chega, então, Cornélio fica tão emocionado porque ele está recebendo alguém que Deus disse que traria. Olha como Cornélio se derrama diante de Deus.
E aí ele se joga ali, né? Ele começa a adorar Pedro, né? Fala, meu Deus, você deve ser alguém muito importante. E imediatamente Pedro reconhece que quando nós estamos com o Senhor e servimos a esse Deus, nós não podemos receber nenhuma glória, nenhuma adoração. Então, se você está numa comunidade, numa igreja, num pensamento onde um líder recebe uma adoração, gosta de ser bajulado, acha que você deve tudo a ele, corra. Não é presença de Deus, porque Jesus mesmo diz que aquele que for o maior é aquele que deve servir mais. Jesus veio e nos serviu, né? Morreu até por nós. E aí o que acontece é que Pedro repreende, fala, pelo amor de Deus, Cornélio, levanta desse chão, não fica me adorando aí não, porque eu sou homem como você, eu sou homem como você, da mesma forma. Mas o que Deus estava falando para Pedro antes, quando ele traz aquele lençol, é assim, Pedro, presta atenção. Antes do meu filho Jesus vir, eu falava para vocês ficarem longe de várias coisas impuras, porque você não ia conseguir trazer nada para isso. E é o que Jesus diz, basta um fermentinho para levedar toda a massa. Ou seja, se você é uma pessoa cristã, foge de todas as portinhas abertas que você possa estar trazendo para que o pecado vá entrando na sua mente, no seu coração, porque eu falo algo, não subestime a força das trevas também. O Senhor tem todo o poder, mas as trevas têm poder. E quando você abre porta para um pecadinho bem pequenininho, ele não vai ficar pequenininho a vida toda. Ele vai fermentar, ele vai crescer, ele vai tomar uma outra dimensão. Então, antes de Jesus, Deus mandava ficar longe de várias coisas. Isso é impuro, não se contamine, fique longe. Mas depois da morte de Cristo, quando ele anuncia que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, habitaria em nós, agora sim o Senhor pode nos mandar para alguns locais onde não há a presença de Deus, mas espere a direção do Senhor. Não vá porque você quer fazer. E aí Deus pode sim nos levar, e ele ensinou isso para Pedro. Agora você está habilitado a entrar no meio de pessoas que não são consideradas aquelas que eu disse que seriam as pessoas puxadas por Deus, né? Que Deus estaria ali santificando e trazendo leis. Agora você pode, porque você pode trazer salvação. Antes eles não podiam trazer nada. Eles deveriam também oferecer animais e propiciações para tentar meio que quitar ali o pecado, a vida pecaminosa, né? Aquela dívida lá atrás do jardim com Adão. Então, Deus ensina para Pedro. Então, da mesma forma, hoje, eu e você podemos ser vasos de Deus, né? Não vou falar usadas, porque tem gente que fala, ai, coisa feia, fui usada por Deus. Mas não, eu falo, Senhor, eis-me aqui, o Senhor precisa de mim para quê? Então você pode ser requisitado por Deus para fazer alguma forma de evangelismo que talvez seja diferente de alguns padrões religiosos. E assim é o meu chamado. Então eu fiquei muito feliz hoje com Deus, quando Deus falou para mim, você não tem percebido o quanto de cafezinho você vai tomar com as pessoas? Quantos lugares diferentes você já foi? E é verdade, porque ele é um Deus que sabe o que a gente gosta. Deus é pai, Deus não é apenas o juiz, ele é tudo. Ele é pai, ele é amoroso, ele é juiz, ele é santo, ele disciplina, ele recompensa, ele também pune, porque ele diz na palavra, a vingança pertence a mim. Então ele é o Deus que nos vinga todo e qualquer tipo de justiça, porque é o único que pode vingar sem estar movido por ódio na vingança, sem estar movido por nenhum pensamento ruim, mas movido de amor e de justiça. E eu fiquei muito feliz com Deus. E eu agora falei, Senhor, o Senhor tem razão, porque quanto que nós precisamos de uma conversa. Às vezes, as igrejas estão tão lotadas e podem estar se perdendo da essência de Cristo, mas você e eu sempre precisamos daquela conversa, de colocar algumas questões que nós temos vivido diante de pessoas que podem nos trazer uma saída ou um caminho a seguir,
baseado na palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela bênção que é esse meu chamado de marcar com pessoas e pessoas. Semana passada eu também fiz isso e sempre, sempre é uma bênção. Há sempre uma renovação, há sempre um mover e ainda abrange os locais. Hoje, depois que eu estava naquele café com uma pessoa e nós conversamos, o Espírito Santo falava assim para mim: você não sai ainda do café. E a pessoa que eu estava tomando café saiu e eu fiquei. Deus falou: agora olha para essa moça e ministra a minha palavra na vida dela. E aí eu perguntei, era uma moça jovem, era a dona daquele local e não servia a Deus. Como você sabe, pastora? Porque aqueles que estão com o Senhor, isso é para você que crê também, que anda com Jesus. O Espírito Santo comunica. Comunica o que uma pessoa às vezes está com intenção de fazer com você, porque Deus é aquele que nos orienta, nos guarda, nos protege. E eu falei para essa moça: esse lugar é seu? Ela disse sim. Eu falei: eu quero abençoar a tua vida. Posso? E ela falou: pode. Eu acho que até ela depois deve ter se arrependido, mas ela disse pode. E eu orei, depois ela me contou que eles estão abrindo um outro local, que já está quase tudo pronto. E eu abençoei o novo local, porque Deus é assim. O Senhor trabalha sempre num mover e atingindo um raio muito maior do que eu e você podemos pensar. Às vezes você está num café conversando com alguém e a mesa do lado está sendo ministrada. Isso também já aconteceu comigo. Então, não julgue se você não sabe o que é que Deus está fazendo com a vida de alguém. Não julgue. Ore e fala: Deus, o que é isso? O Senhor está agindo desse jeito? Tenha um coração aberto. Assim como Cornélio, de Atos 10, ele estava com o coração aberto ali para Deus. E Deus é Deus suficiente de nos tirar de uma situação que não vai trazer vida. E ele leva a Pedro, então ele ensinou a Cornélio, e a palavra de Deus diz que quando Pedro começa a falar de Jesus e o que Jesus veio fazer, ele estava falando de Jesus. Mas quando a gente fala de Jesus, a presença de Jesus se faz presente no local. Diz que a família toda de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Um coração aberto que recebe a palavra de Deus. Então, se você está me assistindo e ainda não foi batizada com o Espírito Santo de Deus, você não foi batizado, abra o teu coração, ame a esse Deus e as coisas do Senhor. A gente lendo Atos vê que Cornélio obedeceu a Deus muito mais rapidamente do que o próprio Pedro, que andou com o Senhor. Cornélio teve a visão dos anjos e já mandou os funcionários buscarem esse Simão Pedro, sem saber o que esse homem ia fazer na casa dele. No outro lado, Pedro, que andou com Jesus, viu o milagre, andou sobre as águas. Deus teve que mostrar a visão 3 vezes, porque afinal de contas estava avaliando se aquilo era realmente Deus. Então que a gente possa ter um coração aberto, como Cornélio. E se você ainda não foi batizado, que você seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu senti fortemente Deus trazer esta palavra, este rios enorme, né? Para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu aqui agora arrumando o meu cabelo. Amém? Eu vou orar pela tua vida, que tem alguns segundos aqui talvez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, abençoar a vida desta pessoa que está me ouvindo, desta pessoa que às vezes é dura na queda, ela é rígida, porque ela é muito presa em padrões religiosos, algo que ela aprendeu, e que estes padrões devem estar tão rígidos que não estão deixando que essa pessoa veja o Senhor sem máscara, sem restrições, e esteja impedindo dela viver o melhor que o Senhor tem para a vida dela. Então agora eu repreendo toda a máscara, toda a religiosidade, todo o trauma, todo o padrão que tem afastado você de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. E que se você ainda não encontrou esse Senhor, que esse evangelho chegue até você também e te liberte, te salve, te batize com o Espírito de Deus. E que você possa ter cafés abençoados na sua vida. Em nome de Jesus.